Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje a gente vai fazer aquela análise mais a fundo, sabe? Vamos olhar os números da Itaúsa do terceiro trimestre de 2025. Estamos aqui com o relatório da administração que saiu e a ideia é destrinchar esses dados mesmo, entender o desempenho das empresas lá do portfólio e o que isso pode indicar para a gente. Exato. E olha, o cenário desse trimestre é importante para a gente entender o contexto, né? Lá fora, a economia deu uma ajustada, crescimento mais devagar, inflação caindo um pouco, mas ainda com riscos no radar. Aqui no Brasil, foi algo parecido, sabe? Inflação mais na linha, mercado de trabalho ainda aquecido, e é nesse ambiente que a Itaúsa navegou. Vamos ver como foi? Perfeito. E a Itaúsa já abre o relatório falando em resultados recordes. O lucro líquido bateu 4,2 bilhões, mais ou menos no terceiro tri. Isso é 10% a mais que em 2024. Eles destacam também o lucro líquido recorrente, que foi de 4,1 bilhões, subindo uns 6%. Tá, vamos desembrulhar isso aí. Por que olhar esse tal de recorrente é importante? Olha, essa diferença é chave. O lucro recorrente, ele tira aqueles eventos que não acontecem sempre, sabe? Ganhos ou perdas pontuais que não são da operação principal. Analisar o recorrente dá uma visão mais fiel da capacidade real da empresa gerar lucro de forma consistente. Esse lucro aí levou a um ROI recorrente de 18,1% no trimestre. Cai um pouquinho, 0,2 ponto percentual, comparado com o ano passado, mas no acumulado do ano está estável em 17,9%. Isso casa bem com o que a diretoria fala sobre disciplina financeira, alocação de capital eficiente. Mostra uma rentabilidade forte, né? Entendido. Faz todo sentido focar no que continua, né? E, além do lucro, tem outros números que chamam a atenção. O valor de mercado do portfólio, o tal do NAV, 168 bilhões, subiu 18% contra setembro de 24. E o retorno total pro acionista, o TSR da ITSA 4, foi bem alto, 21,1% nos últimos 12 meses até setembro de 25. E para quem gosta de dividendo, o dividend yield foi de 8,9% no período, aumentou também. Muito, é a soma do valor de mercado das empresas, que a Itaúsa tem participação, mais outros ativos e dívidas da holding. É uma métrica fundamental para a gente ter uma ideia do valor intrínseco da Itaúsa. Já o TSR, ele junta a valorização da ação com os dividendos e JCP pagos. Mostra o ganho completo para o investidor, né? E colocar esses 21,1% da Itaúsa em perspectiva é legal. No mesmo período, o Ibovespa deu 10,9%, o CDI uns 13,3%, até o S&P 500 lá fora rendeu menos, 16,1%. Então, assim, o desempenho da ação da Itaúsa foi bem superior a esses benchmarks. E o dividend yield de 8,9%, nossa, é bem atrativo mesmo no cenário de hoje. Mostra a força da política de dividendos deles. Legal. Agora, vamos mergulhar no portfólio em si. Como é que foram as empresas lá dentro? O relatório divide, né? Setor financeiro e não financeiro. O resultado consolidado que veio delas, o recorrente, cresceu 7,2% no trimestre, deu 4,4 bilhões. E é bom entender como esse resultado sobe para Itaúsa, né? A maior parte vem pelo resultado de equivalência patrimonial, o REP. Basicamente, é a fatia do lucro das investidas que aparecem no resultado da holding. É assim que entra Itaú, Dexo, Alpargatas, Copa Energia, Ageia, Motiva. E tem também o resultado de ativos que eles chamam de valor justo, tipo a NTS, a transportadora de gás. O resultado dela na Itaúsa também depende da marcação a mercado e dos dividendos que ela paga. Ah, entendi. Então a NTS tem um tratamento um pouco diferente no balanço. Isso. A forma de contabilizar é diferente das outras que entram via REP. Ok. Começando pelo gigante, então. Setor financeiro, basicamente o Itaú Unibanco. A parte do lucro do banco que foi para a Itaúsa foi de 4,085 bilhões no TRI, subiu 7,1%. O relatório da Itaúsa destaca pontos positivos do banco. Crédito no Brasil crescendo, custo do crédito e inadimplência controlados e a receita de serviços subindo bem, especialmente administração de recursos e seguros.
Parece que o Itaú continua muito sólido. Sem dúvida. O Itaú é o motorzão da Itaúsa, né? Pesa muito no NAV e nos lucros. Essa solidez, conseguir crescer o crédito e ao mesmo tempo controlar o risco é fundamental. O relatório até cita umas operações financeiras recentes do banco, tipo resgate de umas notas, emissão de outras letras financeiras. São coisas para otimizar o capital do próprio Itaú, o que acaba ajudando a Itaúsa também. A saúde do Itaú é a base ali. Misturada, né? O resultado total desse grupo para a Itaúsa foi 330 milhões de reais, cresceu 4,4%. Mas dentro desse número, teve de tudo um pouco. É aqui que a gente vê a estratégia de diversificação da Itaúsa na prática, né? Tentar depender menos do banco e buscar outras oportunidades. Mas, claro, essa diversificação traz, desempenhos diferentes entre as empresas. Começando pelos que foram bem, a EJA Saneamento deu um salto quase 160% a mais no resultado para a Itaúsa, 52 milhões, diz o relatório que foi por mais volume faturado, reajuste de tarifa, novas operações entrando, apesar da despesa financeira ter pesado um pouco com juro alto. O crescimento da EJA é bem expressivo, reflete o tanto de investimento que o Brasil precisa em saneamento, né? A empresa tem ganhado várias concessões, PPPs, é um mercado com potencial gigante e receita mais previsível, que é ótimo para a Itaúsa. Outra que se recuperou forte foi a Alpargatas. Mais que dobrou o resultado do ano passado, deu 50 milhões para a Itaúsa, alta de 152%. O relatório fala em receita maior, com mix melhor de produtos e canais, e junto com isso, corte forte de custo. Daí melhorou bem a margem, o EBITDA. Impressionante essa virada da Alpargatas, né? Depois de uns tempos mais difíceis. Sim, a Alpargatas parece estar colhendo os frutos de uma arrumação interna, sabe? Foco em ser mais eficiente, mais rentável, conseguir melhorar margem mesmo com um consumo talvez não tão forte, mostra a gestão e que a marca Havaianas é resiliente. É um bom sinal para a aposta da Itaúsa ali. Continuando nos positivos, a Motiva, antiga CCR Rodovias, agora mais focada em mobilidade urbana e tal, contribuiu com 71 milhões, alta de 22%. Receita subiu com reajuste, operação indo bem, ganhos de eficiência, mas também sentiu a despesa financeira maior, igual a Igea. E a NTS do gás natural entregou 84 milhões para a Itaúsa, quase 35% a mais. O operacional cresceu com o reajuste pelo IGPM e como a Itaúsa avalia a NTS a valor justo, também ganhou com mais dividendos pagos por ela. O caso da NTS mostra bem porque infraestrutura com contrato longo e corrigido pela inflação é interessante, né? Traz muita resiliência, previsibilidade para o caixa. E a Motiva é outra aposta nesse modelo de concessão, buscando receita estável a longo prazo também. Aí teve a Copa Energia, do gás de cozinha, GLP. Essa ficou estável. Resultado de 89 milhões, caiu só 0,4%. O relatório diz que o volume ficou igual, o spread, a diferença entre compra e venda, melhorou, mas a despesa operacional subiu junto. O resultado financeiro melhorou um pouco e ajudou a equilibrar. Olha, ficar estável num setor maduro, como o GLP, como a Copa fez, pode ser visto como positivo, viu? Mostra que eles conseguem gerenciar custos e margens num mercado bem competitivo. Para a Itaúsa é uma fonte de resultado mais constante ali no não financeiro. Mas, como nem tudo são flores, teve um desafio grande vindo da Dexo. A empresa deu resultado negativo para a Itaúsa, 17 milhões. No ano passado, tinha dado lucro de 68 milhões no mesmo TRI. O que pegou lá, o relatório aponta, mercado de revestimento cerâmico ainda difícil, resultado financeiro piorou bem com certeza, Selic alta pegando na dívida, e teve parada para manutenção na fábrica de celulose solúvel. A parte de madeira até foi bem, mas não compensou, e a comparação com 2024 também ficou meio distorcida por uma venda de floresta que aconteceu lá. Puxa, cenário complicado para a Dex. É um ponto de atenção, sim. A Dex é mais ligada ao ciclo da economia, né? Construção, reforma, setores que sentem mais o juro alto, atividade mais fraca, a pressão nos cerâmicos, mais o custo alto da dívida e a parada da celulose. Foi tipo uma tempestade perfeita no trimestre. Isso mostra o risco da diversificação, né? Nem todo mundo sobe junto, mas a ideia da holding é essa,
A força de uns compensa a fraqueza de outros. E parece que no consolidado não financeiro, que ainda cresceu um pouco, foi o que aconteceu. Faz sentido. Bom, saindo das empresas investidas e olhando para a holding mesmo, para a estrutura central, como foi o resultado próprio? Que geralmente são as despesas ali da administração, né? Exato. E aqui o resultado foi negativo em 177 milhões no TRI, foi uma piora de uns 7,7% nesse negativo comparando com 2024. Desmembrando, despesa administrativa foi 44 milhões, subiu pouco, 3,4%, abaixo da inflação. Eles dizem que foi por causa de iniciativas de eficiência. As despesas com impostos subiram 4% para 118 milhões. Isso tem a ver principalmente com PIS/COFINS sobre os juros sobre capital próprio JCP, que a Itaúsa recebe das investidas, principalmente do Itaú. Teve também 11 milhões de doação para o Instituto Itaúsa, mas o que puxou mesmo a piora foi o resultado financeiro. O financeiro ficou negativo em 110 milhões de reais, piorou 65%. O relatório fala que foi impactado por custos de operações de liability management. Mas explica melhor essa história da dívida. O que eles fizeram exatamente? Isso é bem interessante. A Itaúsa vem fazendo uma gestão da dívida bem ativa desde 2022, sabe? Para otimizar mesmo, reduzir custo, alongar prazo. No terceiro TRI, agora, eles fizeram um movimento importante. Pagaram antecipado toda a sexta emissão de debêntures, 1,25 bilhão de reais. Para fazer isso, usaram 1 bilhão que pegaram numa emissão mais nova, a oitava, com um custo melhor, e mais 250 milhões do caixa deles. E aqueles custos que apareceram no resultado financeiro são justamente os prêmios, as taxas para fazer esse pré-pagamento. Entendi. Então eles tiveram um custo agora para se livrar de uma dívida mais cara lá na frente. E qual foi o resultado prático disso no perfil da dívida da holding? Olha, os resultados foram muito bons, mostram que a estratégia deu certo. Segundo o relatório, a dívida bruta caiu mais de 30% desde que começaram isso. O custo médio da dívida caiu de CDI mais 1,54% para CDI mais 1,11% ao ano. É uma bela redução de spread. O prazo médio da dívida foi de 6,5 para 7,4 anos, alongaram bem, e conseguiram suavizar os pagamentos futuros para não concentrar tudo num ano só. No final das contas, a dívida líquida caiu para menos de 700 milhões em setembro, contra mais de 900 milhões um ano antes. Essa gestão foi tão boa que as agências de risco S&P, Fitch, Moody's reafirmaram a nota máxima AAA no Brasil. Elogiaram a solidez, a liquidez, o perfil da dívida. Os indicadores comprovam. Dívida líquida sobre NAV baixíssima, 0,4%. Cobertura de juros altíssima, quase 15 vezes. A casa está bem arrumada nesse ponto. Então, no fim das contas, valeu a pena esse custo agora. Essa dorzinha no resultado financeiro do trimestre. Para ter uma dívida muito mais saudável. Mais barata, mais longa, melhor distribuída. Foi uma jogada inteligente para ajeitar a casa para o longo prazo, né? Fortalece o balanço e, no final, libera mais valor para o acionista. Perfeita leitura. É um investimento na sustentabilidade da holding, na capacidade futura dela gerar valor. E falando em acionista, vamos ver a remuneração. Nos 9 meses de 2025, a Itaúsa distribuiu 3 bilhões de reais em proventos, dividendos e JCP. Foi 12% a mais que em 2024. A política deles, que eles sempre falam e cumprem, é repassar tudo o que recebem do Itaú para os acionistas. E como a gente já falou, o dividend yield nos últimos 12 meses, até setembro, foi de 8,9%. O relatório até diz que é um dos maiores da Bolsa. Deu 11,1 bilhões de reais brutos declarados no período. É bastante dinheiro. Esse dividend yield alto é com certeza um chamariz para a ação ITSA4. E a política clara de repassar o que vem do Itaú dá uma certa previsibilidade para quem busca renda, né? Claro que depende do Itaú continuar pagando bem, mas sendo o Itaú quem é, com um lucro forte e recorrente, isso dá uma base sólida para os dividendos da Itaúsa. Mas, quando a gente fala de holding, sempre vem aquela conversa do desconto de holding.
holding, né? Vamos aos números. No fim de setembro, o valor de mercado da Itaúsa era 126 bilhões de reais. Só que o NAV, a soma das partes, era 168 bilhões. Essa diferença dá um desconto de 25%. E o que chama a atenção, esse desconto aumentou, era menor um ano antes. Subiu mais de 5 pontos percentuais. Por que tem essa diferença e por que ela aumentou agora? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A própria Itaúsa menciona no relatório alguns motivos. Primeiro, as despesas da holding mesmo, administrativas, financeiras, que comem um pedaço do valor gerado lá embaixo. Segundo, imposto. O PIS/COFINS que incide sobre o JCP que a Itaúsa recebe. Se alguém comprasse direto a ação do Itaú, não teria essa camada de imposto na holding. Mas tem uma luz no fim do túnel, né? A reforma tributária que está andando prevê o fim da dedutibilidade do JCP para quem paga e, por consequência, o fim do imposto para quem recebe como a holding a partir de 2027. Isso poderia diminuir o desconto. Sobre por que aumentou agora, pode ser muita coisa. Humor do mercado, percepção de risco ou só o preço da ação da Itaúsa andando diferente das ações das investidas. E além dessa questão do imposto, que pode mudar com a reforma, tem mais alguma coisa que explique o desconto ou a visão da empresa sobre isso? Tem sim, um ponto bem relevante que eles batem na tecla. Empresas importantes do portfólio não financeiro, como a EJA e Copa Energia, não têm ação em bolsa. Então, na hora de calcular o NAV, elas entram pelo valor contábil, o valor que está lá no livro da Itaúsa. A diretoria argumenta que esse valor contábil está muito defasado em relação ao valor justo, ao valor real de mercado dessas empresas hoje, ainda mais considerando o crescimento delas. Se avaliassem essas empresas pelo valor justo, o NAV seria maior ainda, e o desconto seria, na verdade, até maior que os 25%. A mensagem da Itaúsa é: olha, na nossa visão, esse desconto está exagerado, não reflete os fundamentos, a qualidade do nosso portfólio, nem o potencial das empresas, incluindo essas que não estão na bolsa. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso então. Tivemos um terceiro TRI de 25 com lucro recorde para a Itaúsa, muito por causa do Itaú, que continua firme e forte. No lado não financeiro, uma história mais variada, recuperações legais como Alpargatas, crescimento em Algeia, Motiva, NTS, mais o desafio na Dexco pesando. Um ponto muito positivo foi a gestão da dívida da holding, que deixou o balanço mais forte. E a remuneração para o acionista continuou boa com um dividendo atrativo. Mas o ponto de interrogação continua sendo o desconto de holding, que não só existe como aumentou, apesar dos argumentos da empresa. É isso. É uma ótima foto do momento. A Itaúsa mostra a força do Itaú como pilar, enquanto tenta diversificar com energia, saneamento, consumo e infraestrutura, o que traz crescimento, mas também riscos e desempenhos diferentes, como a Dexco mostrou bem. A gestão financeira ativa, principalmente da dívida, é um ponto forte, mostra atenção ali. E o desconto? Bom, ele é meio que parte do jogo de holding, mas o tamanho dele agora e o que pode destravar valor, tipo a reforma tributária lá em 2027, ou se eles conseguirem mostrar melhor o valor da Egeia, da Copa, talvez até vendendo um pedaço ou fazendo um IPO, são as coisas para a gente ficar de olho. Isso levanta uma questão importante para se pensar. Olhando para frente, sabe? Com a dívida arrumada, o Itaú indo bem, qual será o próximo passo estratégico da Itaúsa para tentar destravar mais valor e talvez diminuir esse desconto? Será que vão mexer mais no portfólio não financeiro? Vender alguma coisa? Comprar outra? Ou será que vão focar em comunicar melhor para o mercado o valor real daquelas empresas não listadas? Fica a reflexão aí sobre os próximos capítulos e o que a gente precisa acompanhar nos próximos resultados. Excelente ponto para a gente fechar a nossa exploração de hoje. Esperamos que essa conversa sobre os resultados da Itaúsa tenha sido útil, tenha trazido alguma luz. Se você gostou, não esquece de clicar em seguir para não perder as próximas análises aqui no Diário SA. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.